Bom dia com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, meus amigos, é normal a gente pregarmos que a gente tem o dom na palavra, outros acham que tem o dom de louvar, outros acham que tem uma série de dons. Mas na verdade, o que é dom? Existe o dom e existe o fruto do Espírito Santo. O dom é o mesmo que o fruto? Ou o fruto é o mesmo que o dom? Como é que funciona isso, irmão? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai fazer aí uma série de... Ele vai fazer uma escala dos dons. E ele vai colocar nessa escala 9 dons. É o que ele fala, que existe ali 9 dons, né? Lá em Coríntios, você vai ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 10, ele vai estar falando sobre os dons. Aí tem o dom de sabedoria, ciência, discernimento. Aí vem cura, maravilha, fé, cura e maravilha. E aí vem profecia, língua e interpretação de língua. Esses são os 9 dons que Paulo está ensinando lá em 1 Coríntios. E muitos acham que pular é dom, bater palma é dom, tirar piroleta dentro do culto é dom, dançar dentro da igreja é dom, pular de um lado para o outro é dom. Ei, irmão, vamos conhecer a Bíblia por gentileza, tá bom? Porque olha só, irmãos, tem os 3 primeiros dons, é o dom de saber. Quem tem esses 3 dons, que é o dom de saber, que é a sabedoria, ele não vai ficar pulando. Ele não vai ficar virando piruleta e querendo impressionar os outros, não. Olha, sabedoria, o primeiro dom de saber é a sabedoria. E vem o segundo, que é a ciência. E o terceiro, que é o discernimento. Eles operam como o olho espiritual da igreja. O dom de saber, a sabedoria, a ciência e o discernimento, eles operam como o olho espiritual da igreja. Ei, e como receber esses dons? Orando, jejuando, consagrando e buscando. Você não vai encontrar numa apostila de teologia, você não vai encontrar em uma sala de aula com o professor. Não, você vai encontrar com o joelho curvado, o coração quebrantado e falando diretamente a Deus, que é o dono desses dons. Ele é quem pode te revestir com esses dons. 3 são os dons de saber: sabedoria, aleluia, ciência e o discernimento. Vamos discernir o certo do errado, querido. Na igreja, quando vamos à igreja, nós não vamos à igreja para levar nossa carteira, para levar nosso cartão de crédito, para fazer um pix, não, nós vamos à igreja levar os nossos problemas para entregar e deixar no altar para Deus responder, porque é para isso que serve a igreja. Igreja não é uma fonte de renda para alguém viver da igreja. Igreja é um hospital espiritual, onde Deus vai tratar o espírito, a alma. Amém, querido? Que fique aí para você. Olho espiritual da igreja, sabedoria, ciência e discernimento. Aí vem os 3 dons de poder, que é fé primeiro, cura e operação de maravilhas. Eles operam como a mão espiritual da igreja. Fé. Olha, presta atenção. Fé, cura e operação de maravilhas. 3 dons que também são necessários. E eles operam como a mão espiritual da igreja. A igreja tem que ter esses 3 dons. Tem que ter fé. Tem que ter cura. Tem que ter operação de maravilha. Porque a igreja
O dono da igreja é Deus. Se Deus ele é sobrenatural, e se ele é sobrenatural, ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. E para fazer o sobrenatural na tua vida, você tem que estar na posição que Deus determinou que estivéssemos. Viu? Ligado na fé e no Espírito. Ligado à comunhão diretamente com Deus. Porque o que salva o homem e a mulher é a fé. Quando Jesus cura o cego Bartimeu, ele fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Então a fé, ela é um dom. E como obter? Como obter esses dons? Que jeito? Ouvindo a palavra de Deus, orando, jejuando, consagrando, louvando. Você pode obter esses dons dessa forma. Você não vai encontrar numa sala de aula com um professor teológico ou numa apostila de teologia. Eu não estou dizendo aqui que é pecado fazer teologia, não, irmão. Eu fiz teologia e eu tenho imenso prazer em usufruir do que eu aprendi. Eu estou dizendo que a teologia ela só complementa, tá? É uma estrutura a mais, é uma base. Mas o fundamental é nós estar fundamentado em Cristo Jesus e ligado no trono da glória de Deus para quando nós orarmos acontecer alguma coisa. Olha só, esses três dons. Primeiro, ciência, ou melhor, sabedoria, ciência e discernimento opera como olho espiritual da igreja. Fé, cura e operação de maravilha opera como a mão espiritual da igreja. E aí, irmãos, vem os três últimos dons, que são os dons vocais. Nós falamos aí o dom de saber e os dons de poder. Dom de saber, sabedoria, ciência e discernimento. Dom de poder, fé, cura e operação de maravilha. E aí vem os três, que são os três dons vocais que Paulo está falando. Primeiro, profecia, língua e interpretação de línguas. Opera como lábio espiritual da igreja. O primeiro, três dons, sabedoria, ciência e discernimento, opera como olho espiritual da igreja. A igreja que não tem esses três dons é uma igreja cega. A igreja cega. Na igreja cega, você pode ir nu, você pode ir de qualquer forma, fazer o que quiser, você pode mentir, pode roubar, pode fazer o que quiser, cega, não está enxergando, não está vendo. Só que não esqueça de uma coisa, tem um Deus no céu que vê tudo, sabe tudo e pode tudo, tá bom? E aí, a seguir os dons de poder, olha lá, fé, cura e operação de maravilha opera como as mãos espirituais da igreja. A igreja que não tem esse dom de fé, cura e operação de maravilha é a igreja aleijada. Aleijada. Não anda, não pega, não apalpa, não sente. É uma igreja aleijada. Tem que ter esses três dons. A igreja aleijada só anda nas costas dos outros, só anda carregada. É a igreja que você precisa levar o cartão do banco, você precisa levar a tua senha, o teu Pix, precisa levar o teu canal de cheque, precisa levar o teu dinheiro, porque senão ela não anda. Sabe por que ela não anda? Porque ela é aleijada. Não é Deus que carrega, é o homem que leva ela. E para o homem levar ela, ele precisa de todos os recursos disponíveis. Quanto mais você dá, mais eles pedem, porque é aleijada, não é conduzida, não anda com as próprias pernas, mas com as pernas dos outros. É uma igreja aleijada e precisa de Deus. Tá bom? Aí vem os três últimos dons. Aí vem os três últimos dons que Paulo está descrevendo aí. Presta atenção nesses três últimos dons que Paulo vai falar, que é muito interessante, que é os dons de vocais. Dons vocais. Eles, olha só. Primeiro é a profecia. A igreja tem que ter profecia. E o segundo, língua. A igreja tem que falar em mistério. E o terceiro, a interpretação de língua. Tá?
Esses daí opera como a boca de Deus. A igreja que não tem profecia, que não fala em língua, que não tem interpretação de língua, é uma igreja muda. Igreja que não tem palavra. É uma igreja que precisa pagar para ouvir uma palavra. Tem que comprar a palavra de um pregador se quer ouvir uma palavra. Porque dentro dela não tem palavra. Eles não têm sequer alguém em condições de falar. Sabe por quê? Porque não buscam. Não buscam. Porque, como eu te disse no começo, não tem o saber, que é o... Não tem os 3 dons de saber, que opera como o olho da igreja, é uma igreja cega. Então, se ela é uma igreja cega e logo mais não tem o dom de poder, que é fé, cura e operação de maravilha, também é uma igreja aleijada. Então, se ela é uma igreja cega e aleijada, como é que ela vai saber alguma coisa? Como é que ela vai ter poder para alguma coisa? Então, se logo mais ela é cega e ela é aleijada, ela vai ser muda também. Mas para que Deus possa abrir o teu olho nessa manhã, busca os dons espirituais. Mas não estou dizendo a você que é pecado você fazer teologia, não, é louvável você fazer teologia. É maravilhoso a gente aprender, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós nos inteiramos, mais nos revestirmos das armaduras de Deus para estarmos preparados para enfrentar os dias maus, porque muitos falsos profetas se têm levantado, tá bom, querido? Então busca os dons, mas principalmente, querido, busca o discernimento para saber o que você está fazendo, tá bom? Quando falar em mistério, saiba o que está falando. Imagine você está falando alguma coisa que não sabe o que é. A mesma coisa de um papagaio, um periquito, que só arremeda, só insulta os outros. Não, fale uma coisa que você esteja convicto do que está falando. É aproveitável você saber o que está falando, tá bom? A igreja tem que ter os 9 dons, tem que estar alicerçada em Cristo para receber de Deus o necessário para vencer o mundo e entrar no reino dos céus. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que você não pode ofertar na igreja, que você não pode dizimar, não, você deve, tá bom? Conforme manda o teu coração, conforme propôs o teu coração, faça e faça com alegria, porque com certeza Deus te recompensará, mas não seja coagido a fazer o que não pode, a dar o que você não tem condições de dar. Faça dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, e segundo o que propôs no coração, segundo a tua fé, tá bom? Não vá se entusiasmar por conversas ou por pedição, porque a igreja está precisando disso, está precisando daquilo. Não, a igreja precisa de Cristo, a igreja precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa. Se tiver esses 3 lá dentro da igreja, ela vai pegar o mínimo que você dá e vai multiplicar e vai transformar em bastante, porque Ele é poderoso para isso, tá bom? Que a paz esteja contigo, que Deus te abençoe, uma ótima sexta-feira e um abraço do pastor Valdenir.